Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Programa esse exibido pela IES-TV, TV Profissões, exibido no Facebook e no YouTube da Escola Superior de Educação. Todas as segundas-feiras, 17h15, nós trazemos sempre um tema relevante aí o seu curso de formação e muitas vezes quais são as familiaridades que os cursos ou aquele curso específico, porque nós temos hoje já mais de 70 programas percebido que os cursos têm sempre as relações na formação, na hora da empregabilidade. Empregabilidade sempre discutido e ampliando os horizontes para o mercado de trabalho. Falar de competência e empregabilidade é sempre buscar aí nos nossos alunos, nos nossos egressos, qual é o diferencial que você está buscando para o mercado de trabalho. E hoje vamos falar sobre um tema, a questão do profissional de letras. Muitas vezes nós temos aquela percepção, o profissional de letras é aquele professor, eu estou fazendo letras, vou ser professor, quero trabalhar ali no ensino básico, fundamental, na universidade. E a gente pode perceber, nós vamos perceber que no dia de hoje, que esse profissional, ele tem uma gama de empregabilidade, ele tem um universo aí que muitas vezes nós não temos o conhecimento, mas falando sobre quem é esse profissional de letras, como é que é o mercado, aonde ele pode atuar. Hoje, especificamente, um tema bem amplo que a gente vai falar a questão das publicações, da editoração, como é que, para quem esse profissional pode trabalhar, quem são, aonde estão os mercados para esses profissionais. E aí eu tenho a honra de ter aqui comigo, eu sempre digo assim, é sempre muito bom receber os convidados, mas hoje eu tenho aqui a honra de ter o professor Jefferson Ferro, que está aqui. Hoje é o primeiro dia do nosso programa. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sidney. Eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço muito pelo convite, a oportunidade de vir aqui representando a área de línguas, da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas, falar sobre esse tema que é muito interessante, com nossas alunas, com você, que é um amigo e um colega de trabalho de longa data, faz um trabalho muito bacana na Central de Egressos. E também, claro, receber as nossas alunas que vão estar aqui conosco hoje falando sobre a experiência delas. Então é muito legal poder estar aqui falando sobre a empregabilidade do profissional de letras, pensando justamente um pouco diferente do que é comum, como você bem colocou, que normalmente é sala de aula, sala de aula, sala de aula, mas existe também um outro universo, o universo da escrita, o universo das publicações, que é um universo que está ao alcance dos bons profissionais de letras. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para compor, professor, essa mesa redonda aqui, nós temos aqui o professor Eugênio, que é doutor em letras, nós temos a Patrícia, nossa egressa, a Patrícia egressa de jornalismo, está no curso de letras, vai contar um pouquinho, já tem aí seu livro publicado, nós temos a Edna também, que é aluna do curso de letras, e o nosso representante do Polo, que daqui a pouco vai estar conosco. Professor Eugênio, seja bem-vindo. Boa tarde, Sidney, é um prazer estar no programa com você. Boa tarde, professor Jefferson. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema que é tão importante para a gente, que é do curso de letras, E boa tarde também para nossos alunos, a Patrícia, que foi minha aluna no jornalismo, Patrícia? E hoje também é minha aluna no curso de letras. E também para a Edna, que é minha aluna também agora no curso de letras, para falarmos aí de publicações, desse universo aí editorial, que vai desde do autor, passando pelo revisor, pelo tradutor, enfim, são áreas aí, como disse o professor Jefferson, não tão discutidas quando se fala em empregabilidade na área de letras, que geralmente se fala em sala de aula, mas há várias possíveis para o egresso do curso de letras. Já mencionaram você aqui, Patrícia? Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Eu me formei em jornalismo na Uninter, como foi falado, e agora eu estudo letras também na Uninter, muito também por conta desses dois professores que estão aqui, o professor Eugênio e o professor Jefferson, que quando eu estava estudando jornalismo, foram professores de disciplinas que têm a ver com letras, então
Os dois professores me ajudaram muito, tanto na minha formação como jornalista, e também para a publicação do meu livro. O meu livro do Alfoz, ele foi o meu TCC de jornalismo, então ele é um produto direto da minha formação em jornalismo, e também né, tudo isso, tudo que eu fiz e construí durante a faculdade de jornalismo me levou nesse momento de estar cursando letras. Ô Edna, e aí a gente tem assim, os dois professores falam, as nossas alunas, ambos foram seus professores, tanto quanto você quanto a Patrícia traz aí o professor. Veja só, a gente sempre diz, eu sempre tenho aqui uma situação que eu digo assim, as grandes joias que uma instituição de ensino pode ter são os nossos alunos, os nossos egressos. Só que como é que você lapida uma joia se você não tiver um grande lapidador de joia? E pelo que foi falado aqui já na sua fala, nós temos aqui grandes lapidadores de joias. Visto aí você aí na sua segunda graduação e a Edna aí no terceiro, acho que está no terceiro período, ela vai contar um pouquinho. E já tem um livro publicado também, né, Edna? Já sim. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui contando um pouquinho dessa história da publicação do livro, e a Uninter me abriu uma porta imensa de estar cursando letras, né? A primeira vez que eu assisti a aula do professor Eugênio, nossa, já me encantei, né? Um grande professor, né? E escritor também, né? O meu livro Leituras Versos que Abrem Caminhos, eu escrevi um pouco antes de ingressar na faculdade, assim, já porque a poesia mora dentro da gente, então tem hora que ela pede para sair de uma forma que a gente não tem como conter. E como o senhor bem disse, né, a gente está lapidando joia. Às vezes, quando a gente deixa a palavra lapidar a gente consegue, então, atingir mais pessoas e fazer com que mais pessoas sejam joias nesse mundo, né? Que brilhem de forma diferente. Professor Jefferson, então a gente percebe ali que a gente tem grandes joias aqui, né? Olha, e como, né? E eu acho que interessante essa combinação hoje da Patrícia e da Edna aqui, porque vocês vejam, a Edna comentou agora que o livro dela, ela já tinha publicado antes, né, de entrar no curso, mas então ela já tinha uma paixão pela área de letras, e foi essa paixão que fez com que, como ela disse, né, a poesia pedia para sair dela, né, para virar um livro e para o mundo. Que tem muito a ver com essa coisa da inspiração artística, literária, né, da inspiração que te domina, não é? Que, como ela bem disse, que quis sair do corpo dela. É muito bonito isso. Já a Patrícia é uma situação oposta. É uma pessoa que fez uma pesquisa acadêmica, né, que fez um trabalho científico dentro do curso de jornalismo, e que esse trabalho científico acabou resultando num produto, né, que é um livro que inclusive cumpre uma lacuna aqui na historiografia do futebol aqui do Paraná. Ela falou sobre um tema sobre futebol feminino no Paraná, que não tinha registro, não era tratado, assim, enfim, tinha registros muito esparsos. Então ela, fruto de um trabalho de pesquisa acadêmica, produziu o seu livro. Então são duas realidades muito interessantes, porque muito diferentes, né, da Edna e da Patrícia. Muito bacana. Ô, professor Eugênio, quando a gente traz o mercado de editoração, a gente sempre fala assim do profissional de letras, e aí a gente percebe que já tem assim uma ampliação do conhecimento. Em que momento lá na graduação isso já pode ser trabalhado? Porque hoje nós temos aquele profissional específico que quer a sala de aula, mas nós falamos dessa questão da editoração, da produção. Isso, como o professor Jefferson falou, isso já pode ser trabalhado no decorrer do curso? Sim, no curso de bacharelado, por exemplo, existem disciplinas voltadas para a produção editorial, né? Que é a disciplina de processo de revisão textual e processos de editoração. E os alunos da licenciatura podem cursar essas disciplinas através, né, de eletivas, enfim, né, também podem assistir essas aulas. Então, logo já não nos ciclos iniciais, mas ali a partir do quarto, né, do quarto ciclo por ali, ele já tem acesso a essas disciplinas.
E também as disciplinas de práticas de tradução, né, Jefferson? O Jefferson também é do inglês, então nós temos teoria da tradução e práticas da tradução, porque elas estão imbricadas, sabe, Sidney? Quer dizer, a questão da produção editorial, a questão da tradução, né, a questão da revisão, que estão todas ligadas ao mercado editorial, né? Não só ao mercado editorial, mas também ao mercado ligado ao trabalho de freelancer, né? Do autônomo. Muitas vezes o tradutor, o revisor, enfim, são profissionais que atuam, né, como autônomos. E na área da produção escrita, autoral, né, o Jefferson mostrou bem, né, quer dizer, a Patrícia produziu um livro como resultado de TCC, encontrou uma editora, né, essa editora, inclusive, depois ela pode contar, se eu não me engano, é do Nordeste, especializada em livros esportivos, né, cuja temática é esportiva. Já a Edna, né, eu acredito que ela publicou esse livro pagando de moto próprio, imagino que ela ou encontrou uma editora independente, né, para aparecer no mercado com o trabalho dela, enfim, não é? É um primeiro passo. Aliás, um passo que foi dado por Manuel Bandeira, por Drummond, né? Os primeiros livros deles de poesia foram publicados, né, às próprias custas, como a gente fala. Então, no curso de letras, as disciplinas de editoração, de revisão, de tradução e mesmo as de literatura, né, em geral, porque elas que vão dar aí são a isca, né, que pegou a Edna já veio fisgada, né, mas que pegou, por exemplo, a Patrícia no curso de jornalismo. Ao falarmos de jornalismo e literatura, né, as interfaces, a Patrícia foi aí, né, picada aí pela música da literatura. E a produção como autor, hoje ela está bastante ampla, ela tem bastante nichos, não é? Sobre os quais a gente pode falar depois aí, com mais detalhe, ainda que o caminho seja um pouco diferente, né, do tradutor, do revisor, do editor, ele tem um caminho hoje de bastante espaço aí, como as duas estão mostrando, né? Tanto numa editora já no mercado, quanto em editoras independentes, como o caso da Edna, que eu acredito que tenha sido assim, né? Eu mesmo publiquei meu livro por uma editora de São Paulo, né? E o meu caminho foi um caminho, não sei se vocês estão vendo aí, enfim, um livro de crônicas que eu publiquei numa editora de São Paulo, porque eu fazia um trabalho, né, num blog independente, aí me viram, aí me convidaram para publicar, né? Mas o curso de letras traz, viu, Sidney, né, já na metade do curso, disciplinas que vão já apontando para outros universos profissionais que não só da sala de aula. É bacana, né, professor Jefferson? Acho que a gente pode entender um pouquinho, trazer mesmo os próprios relatos das nossas alunas, né? Porque a gente falando, Patrícia e Edna, a gente entender porque hoje vocês estão com os livros aí, estão com os livros, ó, que bom que sejam os livros, né? Cada uma está com o seu livro já pronto, mas conte um pouquinho, Edna, como é que foi tudo isso para você, até você chegar de fato no livro pronto? Então vamos lá, eu costumo dizer que esse livro é de minha autoria com vários pensamentos, né? Não sei se vocês veem o livro, é de minha autoria com vários pensamentos. Esse livro ele é fruto de vários encontros, clubes de leitura. O tempo que eu morei em Itapetininga, eu frequentava vários clubes de leitura. Leia Mulheres, Leia Clássicos, o clube de poesia, né? Então, a gente se reunia uma vez por mês, escolhia um livro, fazia a leitura dele e no próximo mês a gente sentava para debater o que cada um achou. E eu achei, por modo de autenticar a minha participação, no final de cada encontro, registrar o que cada um falou de uma forma de poesia, né? Então, como o professor Eugênio falou, a gente leu Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Cora Coralina, né? Vários autores, Conceição Evaristo. E depois de tudo isso, surgiu a Lei Aldir Blanc, que proporcionou, né, através de um projeto,
eu estar realizando a publicação desse livro. Então, para que eu fosse contemplada nessa lei, eu precisava realizar um projeto que englobasse e viabilizasse a apresentação da poesias em escolas. Então, eu conheci a Filos, né, que é uma editora independente e que conseguiu estar realizando a publicação do livro. E após a publicação, eu fui apresentar em 5 escolas do município de Itapetininga e 2 bibliotecas públicas, levando a poesia. Depois dessa apresentação, eu já fixei o desejo que eu já tinha, né, que era de ingressar ao curso de letras e ensinar para jovem, adolescente, para as crianças, o além da leitura, né, o letramento que a gente costuma dizer hoje, né, a importância de você trazer o seu sentido para o texto que você leu. Muito bem, acho que o professor Jefferson queria fazer uma colocação aqui, né, professor? Não, eu estou gostando muito de conhecer, eu estou conhecendo a Edna agora, né, porque eu estou chegando no curso de letras português agora, estou gostando muito de conhecê-la, ela fala muito bem sobre literatura, sobre essa área. E o que eu acho muito interessante de pescar aqui na fala da Edna é que ela mostrou como o processo de construção do livro, ele está dentro de um espaço de coletividade, não é? Então, o livro dela nasceu da participação dela em grupos de leitura, grupos de estudo de literatura. E aí depois também, quando ela conseguiu realizar a produção do livro, ele se tornou parte de um outro processo de coletividade, em que ela vai partilhar, né, da experiência dela nas escolas e vai fazer leituras nas escolas. É muito legal e isso ressalta um aspecto que eu acho que é muito interessante e muito típico do universo em que a gente vive hoje, não é? Isso também, de certa maneira, aconteceu lá com o Eugênio, que começou publicando no blog, que o autor não vai estar em casa lá sozinho, escondido, escrevendo um livro que ninguém conhece, que só ele conhece, né? Que só ele sabe o que é, e aí de repente isso vai virar um livro e vai para o mundo e vai ser sucesso. Na verdade, o autor ele tem que fazer parte de um grupo de pessoas, né, que discute aquele tema, que troca, que publica em alguns momentos, né, como o próprio Eugênio no blog dele. E aí, aos poucos, essa ideia do livro vai crescendo e vai surgindo, né? Até que o livro, quando ele nasce, né? Quando ele é realizado, ele já faz parte de uma história que se construiu no mundo, numa relação com outras pessoas e com outros espaços. Então, isso fica muito interessante na fala da Edna e acho que é uma dica importante para quem pensa em escrever. Não escreva só para você, escreva para o mundo, né? O que você escreve também tem que ser compartilhado, tem que fazer parte de outros espaços para que você realmente se torne um escritor e para que esse livro vire de fato, né? Venha de fato a acontecer. Então, acho que a Edna é um grande exemplo disso. Ô Patrícia, aí aproveitando a fala aqui do professor Jefferson, então o professor traz a importância da gente ter grupo de estudos e de você, de fato, fazer o planejamento. Ah, não, vou escrever um livro, sentar lá, aconteceu isso para você? Teve todo esse planejamento? Você, inclusive, parece que você buscou uma editora especialista na área de futebol. Como é que foi para você a produção do seu livro? A produção do meu livro, ele começou a partir do momento que eu decidi que eu queria escrever um livro. Quando eu falo que o livro ele é do TCC, eu escrevi o TCC e escrevi o livro ao mesmo tempo, né, com a ajuda do professor Eugênio, que foi o meu orientador. O processo da escrita do livro ele foi um processo próprio, né? Ali no momento, depois que eu pensei o que eu queria fazer, porque ele é um livro jornalístico, né? Ele é um livro reportagem, então o processo de produção dele ele é diferente, né? Por exemplo, que a Edna fez de poesias, né? Eu tive o passo a passo do que eu ia escrever, de como eu iria dividir os capítulos, porque eu já tinha as entrevistas, eu já tinha tudo documentado, porque isso foi o fruto da pesquisa, né? Eu fiz toda a pesquisa
a pesquisa histórica dos campeonatos, de todos os anos, né, que o Campeonato Paranaense de Futebol Feminino foi realizado. Então, eu tinha tudo isso e depois eu fiz exatamente o que eu iria escrever. Esse processo de escrita, depois que você já tem tudo pronto e você sabe ali como você vai dividir o processo de escrita, eu diria que é a melhor parte. Eu sou um pouco suspeita, né, para falar. Escrever sempre foi a parte que eu mais gostei, né, que eu mais gostava. Eu fiz jornalismo justamente por conta dessa minha paixão pela escrita e pela leitura. Então, quando eu pude chegar nessa parte de escrever, foi ali que realmente saiu o livro, né? Depois que eu fiz, né, a apresentação, que eu me formei em jornalismo, infelizmente veio a pandemia, porque eu queria fazer essa publicação e essa divulgação do livro, né, de uma forma mais presencial, mas com o tempo passando, eu vi que eu precisava publicar esse livro, né, justamente isso que o professor Jefferson falou, que por mais que outras pessoas já tivessem lido o meu livro, eu não poderia deixar ele parado, né, não só por toda a produção que eu fiz, né, mas também por ter uma importância assim, histórica, né, para o futebol, não só para o futebol feminino, mas para o futebol estadual e nacional. Então, eu não poderia deixar isso parado, com todo o levantamento que eu fiz, com tudo, simplesmente não poderia ficar. Seria meio egoísta da minha parte deixar só para mim isso, as outras pessoas também precisam. Inclusive, né, um princípio do jornalista, como que eu iria apurar uma coisa e deixar, né, só para mim, eu precisava publicar. Então, eu achei essa editora lá de Natal. Eles têm eles são especializados em esportes e conseguimos fazer a publicação por lá. Pelo que eu entendi aqui, aí agora para o professor Jefferson e para o professor Eugênio, dentro do que a gente pode perceber, nós temos um mundo editorial. Existe editoras específicas para determinados temas, é isso, professor? Existem. Hoje em dia, como o Eugênio falou, né, tem muitos nichos de publicação. Então, você vai encontrar, acho que um pouco de tudo aí, né? Editoras que são mais para um tema, por exemplo, culinária ou esportes, né? Questões de literatura, de determinados nichos, né? Um tipo de literatura ou um tipo de autoria também. Então, hoje em dia existe essa fragmentação, por assim dizer, do mercado editorial. E os processos de publicação são mais, em geral, mais dinâmicos, né? Enquanto antigamente você tinha grandes editoras e para você conseguir publicar um livro era talvez uma tarefa mais difícil, mais árdua. Hoje em dia existe um número bem grande de editoras, existe um número, acredito que grande também, de profissionais que trabalham, né, com essa parte de revisão, até de aconselhamento, por exemplo, para quem quer publicar um livro. Então, esse é, por exemplo, uma das atividades que um profissional de letras até pode vir a exercer, né? Ou de fazer o papel de um editor ou de um revisor que vai ajudar um autor a deixar o seu livro mais, avançar um pouco mais, a progredir um pouco mais para chegar num ponto em que ele seja interessante para uma publicação. Então, hoje em dia, o universo é bastante múltiplo, tem várias funções e várias possibilidades nesse campo. Mas acho que até o Eugênio sabe melhor que eu, porque ele trabalha para editoras. Bom, trabalhei muitos anos, né? Trabalhei quase 20 anos como revisor e tradutor. Você tem, primeiro, uma grande divisão, né, Sidney? Assim, você tem a divisão das editoras de livros didáticos, né, que ocupam o maior
número de publicações no país, e as outras editoras, né, de não didáticos, vamos dizer assim. Aí, entre essas de não didáticos, você tem, né, as grandes editoras, né, que são aí as editoras que publicam literatura, não ficção, filosofia, ciências sociais, e aí depois você tem a segmentação, né? Aí você tem editoras que publicam livros de direito, livros das áreas das ciências duras, né? Aí, digamos, aí, biologia, etc., matemática, enfim, administração, todas essas áreas, você tem editoras grandes que produzem, né, e publicam dessas áreas, né? Aí, como disse o Jefferson, hoje, né, a coisa se multiplicou. Antigamente, o que você tinha? Grandes editoras menores, algumas pequenas, tinham revistas, né, muitas vezes encampadas por escritores, né, que publicavam. O Dalton Trevisan, né, nós temos aqui 2 grandes escritores no Paraná, em Curitiba, o Dalton Trevisan e o Wilson Bueno, que publicaram revistas, não é, para poder dar vazão aos seus escritos e de outros autores, criando isso que o Jefferson falou, da comunidade literária, né, de troca, de discussão, né, de informação e divulgação da publicação literária. Então, o famoso Joaquim, do Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan, aliás, nunca parou de publicar texto literário de moto próprio, apesar de ele ser editado em grandes editoras. Ele, até pouco tempo, até agora, com 90 e tantos anos, ele publicou aí uma série de contos e deu para os amigos, enfim, né? Então, você tem você tinha esse passado em que era mais difícil, de fato, publicar, mas era mais pela via da revista ou aquilo que se chamava de estrutura marginal, quer dizer, os fanzines, as pessoas publicavam de modo próprio também naquela época. Hoje não, né? Hoje você tem, com a internet, você tem a possibilidade de publicar em blogs, né? Você tem a possibilidade de criar revistas com mais, né, facilidade, porque o custo é menor, ainda que seja trabalhoso, não seja fácil, né? Há bastante revistas literárias. Então, você tem editoras especializadas. Então, a Patrícia encontrou essa editora lá do Rio Grande do Norte, que eu não conhecia, que publicava só esportes, né? Eu conhecia uma outra editora, Manoli, que publicava. Então, ela foi atrás, né, Patrícia? Você pode contar que você conheceu bastante gente, né? Eu mesmo, como orientador dela, vários livros publicados sobre futebol feminino, etc., né? Hoje você tem editoras que publicam mais poesia, né? Especializada em literatura e poesia, você tem literatura, ficção, e, como disse o Jefferson, o profissional de letras, então ele tem esse que está na frente, né, como o caso da Edna, da Patrícia, né? Mas tem todo o bastidor da publicação, né, que é feita em grande parte por estudantes, né, egressos de letras, né, que é o editor, que é o revisor, né, enfim, o tradutor, e também uma parte também para o jornalista. Um nicho muito grande aí para profissionais, para estudantes de letras, que são esses bastidores aí da produção do livro, né? Aí o profissional de letras pode trabalhar também numa editora, né, de direito, de ciências exatas, não tem problema, né? Desde que ele trabalhe com a língua de várias formas, aí ele tem espaço também nessas editoras. Professor Jefferson, justamente eu vou entrar dentro dessa sua fala, professor Eugênio, porque hoje a gente está aqui falando do profissional de letras, né? Nós estamos falando do mercado de trabalho. Tanto a Edna como a Patrícia, elas têm os seus livros publicados, elas têm ali sua atividade profissional, mas o aluno que está nos assistindo, aquele que optou por fazer letras, mas eu gosto de letras, eu gosto da escrita, mas eu não quero ser professor de sala de aula. Aí o professor Gênio ele amplia o leque da área de empregabilidade, né? Então, hoje ele trouxe mercado editorial, ele trouxe ali publicações de revista, nós temos as questões de tradutores, principalmente aí questão de línguas, né? Hoje tem livros que são... Então, e aí quando o senhor traz que nós temos um outro momento, nós tínhamos grandes editoras, hoje você tem um universo de editoras. Então, tem uma área muito grande, para ser explorada por esse profissional de letras, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que quem gosta de trabalhar nessa área, que gosta muito de mexer com texto, né, pode procurar, por exemplo, tanto vagas em editoras, sejam grandes, médias ou pequenas, que contratam profissionais para fazer a parte de edição do texto, revisão,
E aí, muitas vezes, uma vez dentro, né, de uma editora, ele pode até acabar se especializando em algumas áreas específicas, seja revisão, seja tradução, seja editoração do material, que daí já envolve outros aspectos também. Mas tem todos esses bastidores do livro, como o Eugênio falou, que o profissional, o estudante de letras, pode buscar trabalhar nesse universo. E tem também outros espaços que eu acho que são importantes para os alunos, e eu acredito que, eu não sei se foi o caso da Patrícia, acredito que a Edna comentou alguma coisa sobre esse assunto, que a ideia de você, se você gosta de trabalhar com escrita, é importante você ter algum canal em que você comece a escrever, que o teu trabalho comece a ser visto, seja um blog, seja enfim, uma revista, um jornal menores ali da sua região, onde você consegue publicar, porque à medida em que você vai dando, né, vai dando a sua cara para o mundo, né, como alguém que escreve, alguém que edita, alguém que publica, é que podem se abrir caminhos profissionais para você, né, de você ser convidado a trabalhar num veículo, de você conquistar oportunidades e convites de trabalho. Então, existem esses caminhos, sim. O que é importante justamente é você estar em contato com o mundo, né? Não pode ficar isolado em casa, porque daí as coisas não vêm, né? Ô Edna, o professor traz a questão de você ampliar seu networking. Como é que é para a Edna hoje? Você tem um livro físico, você já pensa nesse livro no modelo digital? Como é que você tem a sua rede social que você fala, você tem os seus grupos que hoje você diz assim, a Edna hoje uma profissional de letras que está publicando, está atrás de novos lançamentos. Como é que você vem catalogando, como é que você vem se posicionando diante de tecnologia, como é que é a sua comunicação? Nós estamos fazendo um trabalho, né, ele já tem na parte digital, né, pela editora Filos mesmo, você consegue adquirir ele físico e no edital. Já estou trabalhando num próximo livro, né, de poesia também, mas esse é mais de leituras realizadas, o outro já não. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Espalhar a Arte, que vai falar um pouco da importância da leitura e da poesia, né? O Espalhar a Arte, devido a algumas mudanças, ele está um pouquinho estagnado, né? Mas ele está previsto a voltar. Eu uso mais a minha rede social mesmo para estar fazendo a divulgação. A gente tem alguns grupos no WhatsApp também, no qual eu me disponho a estar indo às escolas, fazer algumas apresentações, a importância da leitura, o processo de desenvolvimento da poesia, né? Direcionada assim, para os alunos e alguns direcionados para os professores, como trabalhar a poesia dentro da sala de aula. E essa é uma das partes mais bonitas, eu acho, que eu pude viver, porque eu me revi como criança na escola, né? Fui visitar a escola aqui do município de Sarapuí, a escola que eu estudei, né? A escola que eu formei, o colegial na época, como a gente chamava, e ver como os adolescentes não dão muita importância para essa questão da leitura. E o quanto foi importante alguém do município, alguém que eles conheceram, ir lá e contar de poesia, né? Falar do processo criativo, do processo da importância da leitura para você poder depois, então, desenvolver a escrita, né? E foi um momento muito feliz para mim de ver alguns alunos chegarem depois e falar assim, nossa, você é daqui, eu te conheço agora, mas eu não sabia que você escrevia. Por que você demorou tanto para contar que escreve? E alguns até pedirem depois o meu contato e falar, olha, eu tenho isso aqui escrito, como que eu faço para publicar? A gente acaba se tornando um canal, né? Uma via.
Ô Patrícia, aí você pega o relato da Edna, então ela tem alguns modelos, né, que ela fez nos seus grupos de estudos. E aí você sai de um período que você estava no seu período de pandemia, você chega ali, vou publicar, não vou publicar, vem e publica. E aí a gente vem num outro momento que a gente não se dava tanta importância como se dá hoje na visibilidade da questão do esporte feminino, futebol feminino. Como é que a Patrícia se comunica e vende o seu livro e fala do seu livro? Uma vez que você é jornalista, como é que você trabalha esse segmento aí na comunicação do seu livro? Do próprio tema, né, Patrícia? Isso foi mais trabalhado na época que o livro foi publicado, né? Já vai, aí vamos fazer 2 anos que o livro foi publicado. Ele teve um lançamento online e, né, eu falei mais, né, antes que eu queria fazer isso tudo presencial, enfim, só que acabou sendo melhor fazer toda essa divulgação, esse lançamento, tudo online, porque, inclusive, as pessoas que me ajudaram a procurar e entrar em contato com essa editora foram companheiros de podcast, do site do Planeta Futebol Feminino, que até algum tempo eu contribuía. Então, pessoas que não são daqui, né, de Curitiba, da minha região, então eles puderam me ajudar nessa divulgação para outras pessoas que também são da área, que também estavam interessados em saber, inclusive, pessoas que quase não leem, né, livros, mas quando o livro é sobre futebol, é sobre futebol feminino, sobre a área que eles gostam, acabam lendo, acabaram comprando o livro justamente por ser desse nicho que não tem muitas publicações, muito menos publicações físicas de livro, e é sempre legal você poder pegar o livro e ler ele, né? O meu livro ele é menorzinho, então, né, ele é bom para manusear, então, né, as pessoas acabaram entrando nessa ideia do livro justamente porque toda a divulgação, a gente fez live e podcasts, e fez toda essa divulgação para pessoas de outros lugares, não só daqui, porque primeiro eu pensei, vamos fazer aqui em Curitiba, aqui no Paraná, porque o livro é sobre o Campeonato Paranaense Feminino, mas tinham pessoas de outros lugares do país que também queriam um livro, que também queriam saber, porque tem a história pode ser do campeonato daqui, mas tiveram jogadores que saíram, que representaram a seleção brasileira, que a história delas está nesse livro. Então, acabou que toda essa divulgação pela internet, online, em lives, em redes sociais, acabou fazendo uma divulgação muito maior, atingindo muito mais pessoas do que se fosse uma divulgação mais local. Acho que as meninas professoras, além de já estar com o livro pronto, elas já aprenderam bem o processo de comunicação também, sim, né? Sim, de repente elas podem até já estar trabalhando aí para ajudar outras pessoas, né, meninas? Já podem estar vendendo esse serviço. Porque a gente falou do serviço de editoração, né, o serviço de revisão, tradução, mas de repente tem um outro serviço também que é muito importante. Nós tem que ter, né, professor? Porque faz todo o processo. E depois, como é que vende o peixe, né? Divulgar, vender o livro, né? No caso, claro, pode até ser uma área mais específica do jornalismo, não é? Que é essa parte da divulgação. Mas quem já passou pelo processo pode muito bem, tem um conhecimento, uma experiência que pode ser muito válida para o mercado de trabalho também, né? Que é como articular eventos e divulgações do material do livro publicado. Uma pessoa que é muito boa... Eu ia chamar o Eugênio mesmo, né, para falar do exemplo do Eugênio, né, Eugênio? Já que eu já te cortei, eu vou emendar que daí você complementa. O professor Eugênio, que tem um livro belíssimo de crônicas recém-lançado,
Ele teve todo um processo, né, Eugênio, de trabalhar isso, que foi muito bonito também. O Eugênio, ele chegou a lançar um livro de crônicas com os alunos do curso de jornalismo, não é? Que fruto dos trabalhos que eles fizeram em sala de aula. Não sei se a Patrícia chegou a participar daquele, Patrícia. A Patrícia participou, E então ele produziu um livro com os alunos, não é? Aí depois, como ele gostava muito, se especializou muito na crônica, ele criou o seu blog de crônicas, em que ele publica semanalmente. E aí surgiu o livro, não é? Então é todo um processo que também vai se comunicando com muitas pessoas ao longo do caminho. Isso, Jefferson, que eu ia falar, né, que hoje, depois eu volto ao que você está perguntando, hoje o autor, ele é muito também o divulgador da própria obra, né? Como antigamente só tinha poucas editoras maiores, todo esse trabalho era feito, né, pela assessoria de imprensa, por meio de release, né, das editoras, o trabalho com os jornais. Então, ter uma resenha no jornal era fundamental. Hoje isso mudou radicalmente, né? Hoje até autores que são publicados em editoras grandes têm que fazer o próprio merchandising, entrar em Twitter, entrar em Instagram, etc., né, para comunicar e falar da própria obra. Isso tem mudado bastante. Nesse sentido, o trabalho da Edna e da Patrícia, elas estão habilitadas a fazer isso, a ensinar as pessoas como fazer, não é? No meu caso, não é? Como disse o Jefferson, também é um trabalho coletivo, né? Eu comecei com crônicas com os alunos, né? A Patrícia participou, publicamos lá o Crônicas na Sala de Aula, foi o que me motivou a escrever, então já é um contato. Aí, com a ajuda do professor Matias, que fez a editoração, que é o professor também lá do curso de letras, do curso de editoração, não é? Fizemos o livro, colocamos no site, chama Editora do Autor, que é uma editora interessante, né? Que publica por demanda, né? O livro está lá, você paga e eles imprimem, que é uma novidade. Antigamente as editoras eram obrigadas a publicar pelo menos 1000 exemplares para não ter muito prejuízo, caso não vendesse, para ter um lucro mínimo, né? Hoje em dia você pode publicar por demanda ou até publicar 100 exemplares, né? Como foi o caso, o meu livro foram publicados 400 exemplares, por exemplo, né? Aí quando esgotar, a editora publica mais, né? E então é um processo realmente de troca de informação. Esse que a Edna contou, por exemplo, que é só mudando um pouco de assunto, mas ficando no mesmo tema, que são esses círculos de leitura que hoje se espalharam pelo Brasil inteiro, né? Tanto promovido por editoras, tanto promovido por instituições, né, como o SESC, por exemplo, que tem várias rodas de leitura, né, ou por instituições criadas pela própria população, no caso do Cooperifa, do Vaz, do Sérgio Vaz em São Paulo, né? Então também o Poesia da Vela, se eu não estou enganado, não sei se é o nome, que a própria comunidade cria esses eventos, né, as pessoas vão falar os seus poemas, cria o seu network e elas vão publicando. O Sérgio Vaz hoje é um cara que vai na Bienal do Livro, tá? Ou seja, um cara que hoje é lido, enfim, pelo Brasil todo. Mas começou lá em Santo Amaro, lá na periferia de São Paulo, né, com um grupo lá de pessoas para lerem a comunidade, né, um pouco também um trabalho também de comunitário, de alcance social, né, para tirar as pessoas também, né, não tirar, né, colocar as pessoas em caminhos, né, mostrando para eles o caminho da literatura. E aí, nesse caso, né, Jefferson, você pode, né, o aluno, o egresso, ele pode se assenhorar, né, de novos mecanismos, né, de comunicação, profissionais ligados à literatura. Esse da comunicação é novo, né? Hoje está surgindo por todo lado, aí, não sei se você já viu, agente literário, né? Quando agente literário chiques, né, agente literário que tinha, né, a sua carteira, digamos assim, vários escritores, hoje você tem gente como a Patrícia, como a Edna, que está trabalhando com escritores, divulgando a obra, levando, né, escritor de lançamentos, em eventos, etc., que também é um caminho, pode ser também trilhado pelo egresso de letras, né? Também é bem interessante, porque esse que a Edna, por exemplo, ela pegou, isso é uma outra questão, né, Cidinha? Não vou entrar, mas enfim, que são os editais ligados às artes, né? Então, eles são muito importantes. Ela pegou a Lei Aldir Blanc, mas cada estado, cidade, isso andou meio parado, mas parece que está recuperando agora, de editais de projetos literários, de todos os tipos, desde contação de história até produção de livro. Nós temos o professor Nicolato, né, Jefferson, está lembrado? O Roberto Nicolato,
foi professor nosso aqui, ele publicou um livro por meio de um edital, se eu não me engano, da Secretaria de Cultura aqui de Curitiba, se eu não estou enganado, ou da Biblioteca Pública, agora não me lembro. Então, esses editais são poderosos, são importantes, não é? E também há aquelas pessoas que sabem fazer esses editais também, né? Eu também não sei se a Edna chegou a consultar alguém, ou se ela fez de modo próprio, ou foi nessa rede dela, né? Você podia falar um pouco disso também, né, Edna? Mas também tem esse universo aí dos editais, enfim, que são importantes também para o profissional de letras e para os autores. E o Jefferson, desculpa, Sidney, também tem um livro, viu? Professor Jefferson, então todos têm. Eu acho que eu vou ter que publicar um livro. Não, mas já vou deixar a deixa aqui para vocês. Quando eles falam publicar o livro, eu estava fazendo uma leitura, nós vamos ter, semana que vem a gente grava 38 programas do Competência e Empregabilidade. E aí nós temos aqui na Escola Superior de Educação uma pessoa que vai fazer toda a leitura, professor, desses programas, e nós vamos publicar um livro dos 32 programas falando sobre a importância e a empregabilidade dentro das áreas de formação. Vem um livro aí, para o ano que vem, tá? Só. Mas ficou muito interessante aí, professor, a questão, muitas vezes, nós estamos falando do profissional, desse profissional de letras que está ali buscando o recurso e ele não tem esse recurso, né? E aí o professor Eugênio falou de vários editais que estão por aí. Mas eu queria que a Edna, infelizmente o nosso tempo é curto, Edna, mas que você falasse um pouquinho melhor, contasse um pouquinho como é que funciona a questão desse edital, aonde que se busca esse recurso. Você pode dar uma prévia para a gente aí? Eu vou tentar resumir de forma mais rápida que eu consiga aqui. Aqui, geralmente, cada município, eles fazem a divulgação através do jornal do município, né? Ou das bibliotecas públicas. O meu, no caso, eu tive o auxílio muito das bibliotecárias, né? Para ter o acesso a esses editais e até na formulação do edital, porque, como o professor Eugênio falou, a gente não é só saber fazer, mas tem o como fazer, e é um processo mais longo um pouco, mas todo município eles fazem a divulgação desses editais, geralmente nas redes sociais ou através do jornal do município. O professor Jefferson, mas a Edna traz, todo município faz a publicação do edital, então... Existem diferentes fontes de recurso, né? Sejam hora do Ministério da Cultura Federal, hora das secretarias estaduais ou municipais. Então, daí depende da situação. Então, tem muita coisa. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem tanto recursos que muitas vezes vêm pela Secretaria de Estado, quanto pela Secretaria Municipal aqui de Curitiba e outras secretarias municipais de outras cidades. Então, como o Eugênio colocou, e a Edna também citou no exemplo dela, né, existem diversos tipos de fontes de recurso público, de editais que podem ser abertos. Não dá para dizer assim, que toda cidade vai ter um edital ou que sempre vai ter um determinado tipo de edital, porque é cíclico, não é? Até ficou um tempo sem ter editais e agora que os editais estão voltando. Então, depende de como que as verbas circulam pelo campo da cultura. Uma boa dica, acho que a Edna colocou isso, é ficar de olho nas bibliotecas, nos jornais locais, né, nos espaços de cultura em geral, aqueles espaços que são patrocinados, né, ou são mantidos pelas secretarias da cultura, dos municípios, né, as bibliotecas, porque lá você provavelmente vai encontrar esse tipo de informação. Mas não tem uma regra geral. E qual é o seu livro, professor Jefferson? Então, eu sou um autor meio preguiçoso, por assim dizer, né? Eu tenho 4 livros. 3 são publicados pela editora Intersaberes, né, que foram livros encomendados a mim para produzir, que são livros de produção didática, por assim dizer, né, para os cursos superiores da Uninter. E tem o livro mais recente, né, que o professor Eugênio foi meu revisor, que é um livro fruto da minha tese. Então, quando eu defendi a minha tese, de maneira semelhante ao que a Patrícia fez, né, fiz uma longa pesquisa voltada para um tema
de meu interesse, que é uma pesquisa acadêmica. Essa pesquisa resultou num bom texto, né, e foi recomendada pela banca que eu buscasse uma publicação. Então eu fiz a publicação. Como o meu interesse ali naquele momento era simplesmente divulgação acadêmica, né, eu fiz uma publicação gratuita, então ela está disponível num site de publicações acadêmicas, numa editora de publicações acadêmicas aqui do Paraná, que chama Sintagma, né? O livro chama Este Filme é de Verdade. E é uma pergunta, né? É o título do livro. E está disponível gratuitamente na internet, então qualquer pessoa pode baixar. Eu optei por fazer dessa forma porque o meu interesse era de divulgar, né, a pesquisa que eu fiz. Então, né, nesse momento foi isso que me guiou, né, meu interesse em publicação. Então está disponível, se quem quiser pesquisar online, ele é gratuito. O professor Eugênio, o professor Jefferson colocou aqui que nós temos ainda mais modelos de negócio, porque nós temos o livro quando ele é encomendado. Então tem o profissional que ele está lá disponível para suprir uma demanda. Isso acontece muitas vezes dentro das universidades. É dessa forma, professor? Ou, de repente, pode ser um livro encomendado de uma outra área por um profissional específico? Bom, como eu disse, o Sidney, tem como a produção de livro didático é a maior do Brasil, né? Graças em boa parte ao PNLD, né? Programa Nacional do Livro Didático. Então, o livro didático ele é produzido basicamente por encomenda. Às vezes um professor pode sugerir para uma editora, enfim. Eu também tenho um livro publicado aqui pela Uninter também, né? Sobre revisão. Então, é um nicho grande para os professores e egressos de letras. Também a produção de conteúdo em geral, né? Assim, também para sites, empresas e tal, que também pedem esse tipo de conteúdo, né? Você tem as editoras, mas você tem a produção de conteúdo didático também, né? Apostilas, né? Então tem grupos, né? A Uninter faz mais livros, né? Mas há outros grupos que fazem apostilas, enfim, conteúdos, né? Didáticos também em outros formatos, né? Então existe uma figura também que é mais com uma quantidade menor, tal, que é o escritor fantasma, né? O ghostwriter, né? Aquele sujeito que escreve o livro para outros. Então o cara é dono de uma empresa, né? Aqui em Curitiba, ele quer escrever um livro sobre a empresa dele, mas ele não sabe escrever. Então ele contrata esse escritor, né? Esse profissional da letras que sabe escrever, produzir um livro, né? Veja aí, Edna e Patrícia, quem sabe vocês aí. Nós tínhamos um professor aqui, ou temos um professor aqui que faz isso, não vou revelar o nome dele, porque como ele é um ghostwriter, né, talvez ele não queira, mas que produziu livros desse tipo, né? Então, uma biografia, por exemplo, de alguém, então, que não tem assim, um interesse para as editoras grandes publicarem, ele contrata esse escritor que vai produzir, e muitas vezes quem assina, né, Sidney, não é o profissional, mas é o dono da empresa, assina lá, então por isso que é chamado de ghostwriter, né, o escritor fantasma aí que escreve, mas não assina. Também é um produtor de conteúdo, ele pode fazer a pesquisa, tem os auxiliares, né, aí no caso você pode ser de letras ou jornalismo, né, nós temos o caso da Karine, né, Jefferson, professor aqui do jornalismo, que auxiliou, por exemplo, na biografia do Getúlio Vargas do Lira, né? Ela foi auxiliar, que ela trabalhou, enfim, mas é um trabalho mais jornalístico. Mas o Ricasso, por exemplo, trabalha como multipesquisador, né? De jornalista, área de letras, enfim, também, e demanda também profissionais que conheçam, né, a produção editorial. Então você tem o livro didático, você tem esses profissionais que trabalham, né, com a produção de livros ou de autores ou de pessoas que não sabem escrever e precisam de alguém que saiba, né, aí pagam aí de forma mais autônoma, né, porque também é uma área assim, muito forte na área de letras, que é o autônomo, né, o cara que é o revisor autônomo, que é o tradutor autônomo, que é o ghostwriter autônomo, né, que vende seu trabalho diretamente, né, para empresas ou pessoas físicas mesmo, né, através de uma MEI, enfim, pode fazer esse tipo de trabalho. O bom desse programa é isso, né? A gente chega para o programa profissional de letras. E o que a gente pode perceber aqui, que esse profissional de letras que realmente quer sair da sala de aula,
Você percebeu quantas oportunidades de trabalho, quantas áreas de atuação nós podemos ter aqui com esse profissional? Profissional esse que está fazendo falta no mercado, profissional que precisa ser valorizado, porque nós temos aí um nicho muito grande para ser explorado. Nosso programa, infelizmente, está chegando nas retas finais aqui, não temos mais tempo hábil para isso. E eu queria voltar lá com as nossas convidadas para vocês fazerem as suas considerações finais e falar para esse público que nós estamos aqui. Nosso programa é transmitido para todo o Brasil e para todos os nossos polos no exterior. Edna, aonde que está esse livro? Como é que faz para adquirir esse livro? Fala um minutinho para você fazer suas considerações. E já queria agradecer a todos os nossos telespectadores, nossos polos aí no mundo todo. Obrigado, Edna. Eu que agradeço mais uma vez, né? Então, o livro está disponível na editora Filos, né? Vou deixar o site aqui, filoseditora.com.br, produtos leituras. Aí você coloca o nome do livro lá, Versos que Abrem Caminhos. Mais agradecimento mesmo, muito obrigado. Quem quiser me seguir nas redes sociais, tá? Edna Poetisa. Lá eu faço a divulgação também de algumas poesias, né? E eu queria, assim, encerrar com uma das aulas do professor Eugênio citou uma frase do Cacaso, que assim eu já coloquei como meu tema e meu lema, que a frase é: a poesia me faz com que eu olhe para outro lado e me recoloque. Então, eu acho que o programa de hoje é para que é isso, para a gente olhar para outro lado e se recolocar. O profissional de letras, ele vai para além da sala de aula. Muito bem. Patrícia. Então, também queria agradecer mais uma vez por estar aqui, por ter a oportunidade, né, de falar sobre o livro, sobre esse assunto que eu adoro. O meu livro, para quem quiser comprar, ele está disponível no site da editora. O site é edprimeirolugar.com.br/zene. Nesse link você já encontra o meu livro lá. E queria falar que para qualquer um que está aqui fazendo o curso de letras, o primeiro passo, a primeira coisa, o mais importante é ser apaixonado pelo que faz e gostar de escrever, gostar de ler. Esse é o essencial para qualquer um. Muito bem. Eu só queria fazer um agradecimento especial ao nosso coordenador do Polo de Piraquara, que nós tivemos um probleminha de sinal. O Walter não pôde entrar durante o programa, mas ele está aí, chegou no final, mas veio, né, Walter? E é sempre importante ressaltar, porque nós aqui, dentro da sede, nós sempre temos os nossos parceiros, nossos polos de apoio presencial. São vocês aí na ponta que estão diretamente com os nossos alunos. Então, Walter, muito obrigado. A sua aluna aí é um egresso do seu polo, aí na cidade de Piraquara. A cidade de Piraquara fica aqui próximo a Curitiba. Walter, infelizmente eu não vou ter tempo para você, mas eu vou deixar um minutinho para você fazer a sua fala aí. Boa tarde a todos. Eu estava acompanhando pelo celular, né? Então, devido ao trânsito, acabei não podendo ficar muito tempo em tela. Mas agradeço imensamente pela oportunidade, né? E parabenizar ali a Patrícia e a Edna pelo excelente trabalho desenvolvido. E isso serve também como um aporte para os nossos polos, no sentido de divulgar ainda mais o curso de letras, né? Então, parabéns a todos, a toda a equipe da Uninter, os meus agradecimentos por poder participar desse evento. Muito obrigado. Professor Eugênio, eu quero ver mais publicações dessas crônicas aí, hein? Bom, Sidney. Bom, eu publiquei uma hoje, quem quiser dar uma olhada lá, meu blog é o letracorrida.org, tem a crônica do dia, eu publico geralmente segunda-feira, né?
Eu queria agradecer o convite, Sidney. Estou pensando aí, vamos ver aí, estou entrando na ficção, vamos ver se eu consigo escrever alguma coisa de ficção, né? Mas espero que venham mais livros aí. Queria agradecer, queria falar que o livro do Jefferson é muito bom, né? Eu revisei, ele trata de 2 filmes, 2, né, Jefferson? Estou enganado. Filmes que transitam entre o documentário e a ficção. É uma análise muito interessante. Quem puder dar uma olhada, aproveitar que é de graça, né? O meu livro, infelizmente, não é de graça, né? Você encontra aqui no site da editora, encontra aí em outros lugares, Rua, Crônicas de Reclusão e Reencontro. E também o livro da Patrícia, que é muito bom, sobre o futebol feminino, o campeonato estadual feminino aqui. Ela não pôde falar, é cheio de pesquisa que ninguém tinha feito antes, é muito bom também. E é uma alegria, né, vê-los aí, vê-las, as meninas escrevendo. A Edna, né, estou muito curioso para ler o livro dela, é um prazer conhecê-la e foi um prazer participar desse programa aqui, e espero participar de outros no futuro. Professor Jefferson, primeiramente eu queria agradecer pessoalmente, desejar muito sucesso aí na sua nova empreitada na coordenação de línguas, né? Lá o professor hoje está ampliando toda a sua área de atuação e dizer que foi muito bom estar com você aqui no programa no dia de hoje. Professor, mais uma vez obrigado e transmita o meu abraço a todos os seus colaboradores lá da sua escola. Obrigado, Sidney, o prazer foi meu, uma honra estar aqui junto com o Eugênio, com a Patrícia, com a Edna, né? Então, pessoas que estão escrevendo, estão publicando, estão produzindo conteúdo de uma maneira muito interessante. Então, parabéns a eles, parabéns a todos que estão nos assistindo, que estão pensando, sonhando, trabalhando, né, em entrar nesse campo. Vão firme, façam como a Patrícia bem disse, né, a paixão pela leitura e pela escrita, esse é o caminho. E agradeço muito a oportunidade, sempre que possível estarei aqui. Muito obrigado. Ampliar o conhecimento, competência e empregabilidade, te vê na próxima segunda-feira.